Durante a Segunda Guerra Mundial, o gosto dos espectadores pendia mais para a violência insana dos Looney Tunes do que as belas fábulas musicais da Disney. Enquanto a Disney adaptava contos de fada, o estúdio de Leon Schlesinger fazia paródias delas. O Pernalonga, com seu jeito malandro que passava a perna em gente mal intencionada, representava a autoimagem dos norte-americanos naquele tempo. A própria Disney reduziu o número de curtas do Mickey e aumentou as aparições do enfesado Pato Donald. Era definitivamente o tempo para o tipo de comédia que Tex Avery trouxe para o estúdio de Schlesinger. Seu curta The Touring America, uma paródia de documentários de viagem, foi o primeiro desenho do estúdio a concorrer a um Oscar. A Wild Hair, o curta de Avery que definiu o Pernalonga, também foi indicado. Nenhum desses dois levou a estatueta, mas era um bom sinal da reputação do diretor. Porém, foi justamente durante essa era de ouro de Looney Tunes e Merrie Melodies que Tex Avery foi embora. Existem versões diferentes sobre os detalhes da sua saída, mas o principal foi uma briga entre ele e Schlesinger sobre o final do curta The Heckling Hare. Era 1941 e Avery recebeu uma suspensão, durante a qual dirigiu alguns curtas para Paramount. Mas depois da suspensão ele não voltou para o estúdio de Schlesinger e foi embora para a MGM. O estúdio de animação da MGM, por sinal, teve uma evolução parecida com o de Schlesinger, passando alguns anos perdido até encontrar seu ritmo, graças ao curta Buzz Gets the Boot, dirigido por William Hanna e Joseph Barbera, que deu origem à série Tom e Jerry, o maior sucesso entre os desenhos da MGM. A MGM, Avery criou personagens e viveu uma grande fase de sua carreira. A saída de Tex Avery não foi tão sentida assim no estúdio de Schlesinger. Quando ele chegou, o estúdio estava completamente sem rumo, mas agora Looney Tunes e Merrie Melodies já tinham se estabelecido. Naquela altura, os animadores estavam mais afiados do que nunca, e os diretores contribuíam com várias ideias diferentes. A aparição frequente do Pernalonga acompanhou uma mudança no estilo de Chuck Jones, que estava deixando para trás os curtas mais adocicados. O estúdio contratou alguns funcionários vindos da Disney depois da greve que rolou por lá em 1941. Os ex-Disney ficavam chocados com o estado do lugar. Paredes sem pintura, janelas sujas, mesas de animação remendadas. As mesas de animação, por sinal, não tinham os discos giratórios que já eram comuns na MGM e na Disney e que facilitavam muito na produção. A razão para isso é que não importava o sucesso, Schlesinger não abria a mão. Enquanto a Disney tinha mais de 1.000 funcionários, Schlesinger empregava cerca de 200. Ele nunca se impressionou com os desenhos da Disney. Mesmo com o sucesso de A Branca de Neve, ele recusou sugestões de produzir um longa-metragem animado. O que ele queria era lançar o máximo de desenhos animados possível. Certa vez, ao ver o artista Bob Givens desenhando algo bem detalhado, falou para ele: "Pode parar com esse Rembrandt aí, garoto. É só para fazer um monte deles." Pouco antes da greve na Disney, Schlesinger também lidou com algo parecido. Ele se recusou a assinar com o sindicato dos cartunistas e deu de cara com uma ameaça de greve. A resposta de Schlesinger foi fechar o estúdio. Ele reabriu 2 dias depois e, eventualmente, acabou assinando um contrato com o sindicato. O cargo de diretor que Tex Avery deixou foi preenchido por Bob Clampett, finalmente saindo dos Looney Tunes em preto e branco e migrando para as cores de Merrie Melodies. Só que essa diferença entre Looney Tunes e Merrie Melodies estava para acabar. Em fevereiro de 1942, a Warner usou uma cláusula no contrato que tinha com Schlesinger, obrigando-o a produzir metade dos curtas de Looney Tunes em cores. Esses em cores passaram a ser dirigidos por Clampett, Chuck Jones e Friz Freleng, enquanto a metade em preto e branco ficou a cargo de Norman McCabe, animador de Clampett, promovido a diretor. McCabe não ficaria muito tempo, pois logo entrou para o exército. Ele foi substituído por Frank Tashlin, que retornou ao estúdio de Schlesinger depois de passagens pela Columbia e Disney.
Logo, Tashlin também estaria dirigindo curtas coloridos de Looney Tunes depois que a produção do estúdio passou a ser 100% em cores. Looney Tunes e Merrie Melodies passaram a ser praticamente a mesma coisa. Naquele tempo, guerra e patriotismo eram temas recorrentes. Isso aparecia frequentemente em gags, quando não em curtas totalmente dedicados a essa temática. Em parceria com o Exército dos Estados Unidos, o estúdio produziu uma série de curtas do personagem Private Snafu. Esses curtas eram exibidos para os soldados norte-americanos. E eles eram educativos. Eles explicavam assuntos como ler mapas ou a importância de manter segredos em tempos de guerra. Os storyboards precisavam ser aprovados previamente pelo Pentágono. O animador Rod Screener saiu da unidade de produção de Bob McKinson, que era um diretor mais conservador, para trabalhar com o mais experimental Bob Clampett. Scribner sugeriu para Clampett um estilo parecido com o do cartunista George Licht, que tinha linhas bem soltas. O resultado da experimentação com um estilo mais ou menos assim foi A Tale of Two Kitties, a primeira aparição de um passarinho que seria um dos mais famosos da turma dos Looney Tunes. A pressão com prazos estava pior do que nunca. Quanto mais sucesso, mais curtas Leon Schlesinger queria lançar. Mas os diretores estavam conseguindo lidar com isso e ainda achavam espaço para explorar novas técnicas. Essa era uma época em que os diretores estavam ousando bastante, experimentando várias coisas diferentes. Christopher Lang dirigiu Rhapsody in Rivets, em que um arranha-céu é construído ao ritmo da Rapsódia Húngara de Liszt. Clampett convenceu Schlesinger a adquirir os direitos de adaptação do livro do Dr. Seuss, Horton Hatches the Egg. Segundo Schlesinger, se o livro fosse adaptado diretamente, conseguiria no máximo um sorriso das pessoas no cinema, mas nada de risadas. Então ele autorizou a adaptação do livro com a condição de que Clampett conseguisse arrancar risadas da plateia. O resultado foi um curta surreal de cores vibrantes. Com o retorno de Frank Tashlin, voltaram seus ângulos de câmera ousados, como em Brother Brad. Os animadores da unidade de produção liderada por Chuck Jones ignoravam as brincadeiras do pessoal que trabalhava com Bob Clampett e eram considerados por todos como snobs. Segundo Ben Washam, essa reputação era injusta, porque, segundo ele, tudo que faziam diferente dos outros animadores era estudar. A maioria dos animadores de Jones ficavam depois do expediente desenhando com modelos. Quem trabalhava com Jones costumava ser os animadores mais focados em aprimorar sua arte. Dois recrutas importantes na equipe de Jones foram o ex-Disney Eugene Fleury e John McGrew. Os dois estudavam técnicas cinematográficas e vinham com várias ideias que interessavam muito a Jones. Eles brincavam com cenários que nasciam a partir de esboços com blocos de cor. Em 1942, Chuck Jones dirigiu The Dover Boys. Era uma paródia de histórias antigas tipo melodrama que eram voltadas para jovens. A trama era sobre três rapazes que precisavam salvar uma donzela de um vilão, e a ideia de Jones era imitar a rigidez de fotografias antigas com poses ridiculamente teatrais. Essas poses permaneciam congeladas durante um bom tempo, justamente para demonstrar o quanto elas eram ridículas. Elas eram intercaladas com movimentos bruscos, que eram representados com borrões para sugerir movimento, os chamados smear frames. Os cenários eram bem estilizados. Dover Boys mais tarde seria uma grande influência no estilo do estúdio UPA. Schlesinger não gostou desse desenho, principalmente por só ter personagens humanos. Chuck Jones não fez mais outro desenho com um elenco todo humano dessa forma. Em julho de 1944, Leon Schlesinger vendeu o estúdio para a Warner Brothers. Ele ainda continuaria recebendo 25% dos lucros do licenciamento dos personagens. O estúdio ganhou o nome Warner Brothers Cartoons Incorporated. A partir desse ponto, dá para falar que esses personagens e esses curtas são da Warner. No lugar de Leon Schlesinger entrou Edward Selzer, que trabalhava no departamento de trailers e títulos da Warner.
Assim como Schlesinger, ele tinha zero experiência e interesse em desenhos animados, mas, diferente de Schlesinger, ele tentava interferir mais na produção. E, ao que tudo indica, não tinha o mesmo senso de humor do seu antecessor. Uma vez, ao entrar na sala e ver os animadores dando risada de uma ideia de gag, berrou: "Que diabos essa risada toda tem a ver com fazer desenho animado?" Dentro de um ano, 2 diretores foram embora. Frank Tashlin saiu para trabalhar com stop motion no estúdio de John Sutherland e mais tarde seguiu carreira dirigindo filmes live action. Ele foi substituído por Bob McKinson. O outro diretor a sair foi Bob Clampett. Fontes divergem se ele saiu por conta própria ou por problemas com Seltzer. Ele foi trabalhar na Screen Gems da Columbia. Clampett foi substituído por Art Davis. Mesmo com as mudanças, a produção do estúdio continuava bem inspirada. Freleng colocou um gato de nariz vermelho no curta Life with Feathers. Concorreu a um Oscar, mas perdeu para um de Tom e Jerry. Ele decidiu usar o gato mais uma vez, colocando-o ao lado do passarinho criado por Bob Clampett. O passarinho, que antes parecia depenado, ganhou uma penugem amarela. A combinação do pássaro com o gato apareceu pela primeira vez em Tweety Pie, o primeiro desenho do estúdio a ganhar um Oscar, quebrando uma sequência de 4 vitórias consecutivas de Tom e Jerry. O gato originalmente se chamava Thomas, não muito diferente da concorrência, mas depois mudou de nome para Sylvester, ficando Frajola aqui no Brasil. O pássaro era o Tweety, ou Piu Piu. Perseguição era algo que estava bem em voga nos desenhos da época, e Chuck Jones apresentou um desenho com essa temática, apesar de ser um outro tipo de perseguição. Em Adorable Kitty, um gato se disfarça de gambá e atrai a atenção do Pepe Le Pew, que pensa que é uma gambá fêmea e fica obcecado. O gato em questão era macho, mas foi substituído por uma fêmea em outras aparições do Pepe. O nome Pepe Le Pew é uma referência ao filme Algiers, que tinha o personagem Pepe Le Moco. Um dos curtas do Pepe renderia outro Oscar, com For Sentimental Reasons. Da unidade de Bob McKinson, saiu Walkie Talkie Rocky, que reaproveitava uma criação de Chuck Jones, Henry Hawk, ou Chiquinho o Gavião. McKinson colocou o personagem ao lado do Foghorn Leghorn, o frangolino, que por sua vez foi inspirado em um personagem do programa de rádio Blue Monday Jamboree. Além do frangolino, McKinson apresentou outros personagens, como o filho do Frajola, o canguru Hip Hopper e o demônio da Tasmânia, ou Taz, um personagem do qual Ed Seltzer não gostou nada, e depois de 2 curtas, mandou que parassem de usá-lo. Porém, Jack Warner, um dos irmãos Warner, perguntou a Seltzer o que aconteceu com o demônio da Tasmânia, ele era tão engraçado. Então Seltzer pediu que ele voltasse. Os animadores não tinham contato com os irmãos Warner. E os irmãos Warner não davam tanta atenção para os desenhos animados também. Jones conta que só os conheceu depois de anos de trabalho para o estúdio. Eles nem sabiam seu nome. Em 1944 teve a estreia do Yosemite Sam, o Eufrazino, um dos antagonistas mais frequentes do Pernalonga. O roteirista Michael Maltese se inspirou no temperamento de Friz Freleng na hora de criá-lo. Freleng, por sua vez, usou o Eufrazino em diversos curtas. Naquela altura, perseguição era praticamente um gênero dentro dos desenhos animados. E Chuck Jones e Michael Maltese estavam com ideias sobre como subverter esse tipo de premissa. Em Fair and Warm, uma minhoca é perseguida por um corvo, que é perseguido por um gato, que é perseguido por um cachorro, que é perseguido pelo homem da carrocinha, que é perseguido por sua esposa, que é perseguida por um rato. Tudo isso no primeiro minuto do curta. Depois disso, diferentes combinações de perseguições se desenrolam. Depois desse caos todo, o próximo passo de Jones e Maltese era fazer meio que uma sátira do desenho animado de perseguição, algo que, segundo Jones, serviria para expor a simplicidade do conceito. O resultado seria uma das duplas mais famosas dos desenhos animados. Nossa próxima parada nessa série vai ser sobre Coiote e Papaléguas, então ativa o sininho para ser avisado desse e de outros vídeos aqui do canal Freck. Um abraço e até uma próxima.